Poucas pessoas gostam de admitir, mas grandes tragédias históricas raramente começam com tiros. Quase nunca começam com explosões, invasões ou exércitos marchando. Na maioria das vezes, elas começam em silêncio, começam em salas bem iluminadas, longe do olhar público, em escritórios organizados, onde homens de terno discutem números, prazos e acordos. Em mesas de negociação onde cada palavra é medida, não pelo seu peso humano, mas pelo seu impacto estratégico. À primeira vista, nada parece perigoso. Não há fumaça no céu, não há cidades em ruínas, não há sinais de que o mundo esteja prestes a mudar. E talvez seja exatamente por isso que essas decisões sejam tão poderosas. Porque quando o perigo não faz barulho, quase ninguém percebe que ele já começou. Ao longo da história, algumas das escolhas mais devastadoras já feitas pela humanidade pareceram, naquele momento, apenas decisões técnicas, soluções racionais para problemas urgentes, medidas necessárias para garantir estabilidade. Mas existe algo que a história nos ensina repetidamente, ainda que relutemos em aprender. Decisões econômicas nunca são apenas econômicas. Por trás de gráficos existem pessoas, por trás de tratados existem sociedades inteiras, e por trás de cada cálculo aparentemente frio existe um futuro sendo moldado. Às vezes, esse futuro é próspero, outras vezes irreversível. O mais inquietante é perceber que grandes colapsos raramente nascem do caos imediato. Eles costumam ser construídos aos poucos, decisão após decisão, até que suas consequências já não possam mais ser contidas. E quando finalmente se tornam visíveis, já é tarde demais para voltar atrás. Talvez gostemos de acreditar que tragédias históricas são inevitáveis, que certos acontecimentos simplesmente estavam destinados a acontecer. Essa ideia nos conforta, porque se tudo era inevitável, então ninguém poderia ter impedido. Mas a realidade costuma ser mais desconfortável. Muitos dos eventos que mudaram o rumo do mundo não foram obra do destino, foram resultado de escolhas humanas. Escolhas feitas sob pressão, sob medo, sob orgulho. E às vezes sob uma perigosa confiança de que as consequências seriam controláveis. A história não é movida apenas por batalhas. Ela também é movida por decisões tomadas longe dos campos de guerra. E, ocasionalmente, uma única decisão pode iniciar uma sequência de eventos impossível de interromper. O século XX nos oferece um dos exemplos mais perturbadores disso. A ascensão de Adolf Hitler costuma ser explicada de maneira simples, como se tivesse sido provocada apenas por extremismo, fanatismo ou carisma político. Mas explicações simples demais costumam esconder verdades complexas. Hitler não apareceu em uma sociedade estável. Ele não surgiu em um país confiante. E tampouco encontrou resistência suficiente quando começou a crescer. Isso nos obriga a fazer uma pergunta incômoda. Que tipo de ambiente permite que ideias radicais deixem de parecer absurdas e passem a soar necessárias? Para entender essa resposta, precisamos olhar além dos discursos e da propaganda. Precisamos voltar alguns anos para uma decisão que, à primeira vista, parecia apenas uma medida econômica, uma decisão assinada em papel, defendida como justa, vista como necessária, mas que, silenciosamente, ajudaria a criar as condições perfeitas para uma das maiores tragédias da história moderna. Porque, às vezes, o que destrói sociedades não é apenas o ódio. Às vezes, começa com uma decisão econômica. Às vezes, uma assinatura em um papel causa mais destruição do que um exército inteiro. A ascensão de Adolf Hitler costuma ser explicada como resultado de ódio, fanatismo ou carisma maligno. Mas essa explicação é confortável demais. Ela nos permite acreditar que algo assim só acontece quando surge um monstro. A realidade é mais incômoda. Hitler não surgiu do nada. Ele foi, em parte, construído por uma decisão econômica. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava derrotada.
exausta e humilhada. O Tratado de Versalhes não foi apenas um acordo de paz, foi uma sentença econômica. Para muitos alemães, a guerra não terminou apenas com a rendição militar. Ela continuou na forma de restrições severas, perdas territoriais e um sentimento coletivo de injustiça. O país via sua capacidade de se reconstruir ser limitada justamente no momento em que mais precisava de estabilidade. Não era apenas uma derrota no campo de batalha, era uma derrota que parecia se repetir todos os dias, dentro da própria economia. O país foi obrigado a aceitar a culpa exclusiva pela guerra e, com ela, pagar reparações financeiras gigantescas. Valores tão altos que, na prática, eram impossíveis de cumprir. Ainda assim, a cobrança veio, e veio rápido. Mais do que um peso econômico, aquelas reparações carregavam um forte significado simbólico. Muitos alemães interpretaram a medida como uma punição coletiva, algo que ultrapassava governos e atingia diretamente a população. A sensação era de que o futuro do país havia sido hipotecado, que, independentemente do esforço feito, a dívida sempre lembraria ao mundo quem havia sido o derrotado. Para pagar suas dívidas, o governo alemão fez o que muitos governos fazem em momentos de desespero. Começou a imprimir dinheiro. No início, parecia uma solução temporária, mas logo se transformou em um desastre histórico. A inflação saiu do controle, depois virou hiperinflação. Em poucos anos, o dinheiro alemão perdeu qualquer valor real. Salários eram pagos pela manhã e não valiam nada à tarde. Pessoas iam ao mercado com carrinhos cheios de notas e voltavam para casa com quase nada. Economias de uma vida inteira desapareceram em semanas. A classe média, que sustentava a estabilidade social, foi destruída. E quando a classe média desaparece, a sociedade entra em colapso silencioso. Mas aqui está o ponto crucial. A hiperinflação não destruiu apenas a economia, ela destruiu a confiança. Confiança no governo, confiança nas instituições, confiança na democracia. Quando as pessoas sentem que seguir as regras não funciona mais, elas param de respeitá-las e passam a buscar soluções simples para problemas complexos. Foi nesse cenário que discursos radicais começaram a soar, razoáveis. Hitler não prometia democracia, ele prometia a ordem, não prometia liberdade, prometia dignidade. E isso era exatamente o que milhões de alemães sentiam que haviam perdido. É importante entender algo desconfortável. Muitas pessoas não apoiaram Hitler por ódio aos outros. Elas o apoiaram por medo do caos. Enquanto isso, as potências vencedoras da guerra observavam à distância. Acreditavam que pressionar economicamente a Alemanha era necessário para evitar novos conflitos. Na prática, estavam alimentando o ressentimento. Décadas de instabilidade econômica criaram o terreno perfeito para alguém dizer: "Eu sei quem é o culpado, eu sei como resolver." E quando a economia finalmente começou a se recuperar, já era tarde. A crise havia feito seu trabalho. A decisão econômica inicial, reparações impagáveis somadas à desorganização monetária, criou um ciclo difícil de quebrar. Crise, humilhação, radicalização. Não foi a única causa da ascensão de Hitler, mas foi uma das mais decisivas, porque ideias extremistas raramente prosperam em sociedades estáveis. Elas prosperam quando as pessoas perdem tudo, menos a raiva. Essa história incomoda porque não pertence apenas ao passado. Ela revela um padrão que se repete. Quando decisões econômicas ignoram o impacto humano, o custo aparece mais tarde, e quase sempre é pago em violência. A ascensão do nazismo nos lembra que números, gráficos e tratados não são neutros. Eles moldam vidas, eles criam ressentimentos, eles constroem ou destroem sociedades inteiras. A pergunta que fica não é apenas como Hitler chegou ao poder. A pergunta mais difícil é outra. Quantas vezes decisões parecidas já foram tomadas, acreditando que não teria consequências?
Pensar sobre isso não é confortável, mas talvez seja necessário.